hoje. Abre aí comigo em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu quero te ajudar a pensar. Não fique ancorado no passado, não fique falando das dores do passado, e nem viva nostalgicamente com o que passou. Se foi bom, se nutra das boas memórias e vai para o futuro. Mas não adianta você dizer, como eu queria viver aquele tempo. Aleluia, já foi. Agora, também não ande ansioso com relação ao futuro. O que você deve fazer? No dia que se chama hoje, ouça o que o Espírito Santo está falando, não endureça o seu coração. Esse foi o conselho do Senhor através do escritor de Hebreus. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus no dia que se chama hoje, não façam como vossos pais, que no dia da provocação ouviram o Senhor e mantiveram a cerviz dura, a coluna cervical eretra, ou seja, não se dobraram diante da palavra e caíram no deserto. Aleluia. Então no dia que se chama hoje, o que eu devo fazer? Eu devo ouvir a voz do Senhor. O dia que se chama hoje está escrito com H maiúsculo, e o dia da provocação também. É o nome dos dois dias. O dia que se chama hoje é o dia para eu corresponder. E o dia da provocação foi a resposta de Deus a tudo que Deus, a resposta do povo a tudo que Deus fazia e fez por eles. A resposta deles era provocar a Deus, com falas do tipo: por que a gente não morreu lá no Egito? Não tinha cova suficiente para a gente morrer lá? Ou melhor, nesse deserto não tem cova suficiente para a gente morrer. A gente sabe do relato do povo de Israel, das reclamações, das murmurações, mas o tema maior das murmurações do povo de Israel não era o pimentão, como a gente está acostumado a falar e está relatado. Eles reclamavam porque não tinha mais o pimentão, não tinha mais a cebola do Egito. Se você for contar a quantidade de reclamação por comida, era menor do que pelo medo de não ter covas no deserto, para eles não morrerem ali, porque eles tinham certeza que iam morrer. Pior do que viver as agruras que a gente vive é morrer sem propósito, é viver sem propósito. Então você vai passar pelas agruras e vai chegar do outro lado mais lapidado para viver o teu destino profético. Por favor, só cuidado com o que você fala, porque esse texto diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Eu descobri esse final de semana, e olha que eu menciono bastante esse texto. Essa palavra no original aí é iad, significa mão. Ou seja, vida e morte são condicionados, são levados, são apresentados, são conduzidos como uma mão por aquilo que eu falo. Pastor, minha vida está nas mãos de Deus. Não está, ela é guiada pela minha língua. Então no dia que se chama hoje, vamos ouvir a palavra do Senhor. Porque, irmão, na geração de autoajuda, de frases de autoajuda, ou geração que fica andando em círculo: nossa, essa frase foi legal, eu tenho um monte, eu parei de usar, elas passaram a me fazer mal. Eu tenho um monte, irmão. Tinha cada uma que eu falava que o povo dizia assim, postava, mandando indireta para os outros. Eu parei. Por quê, pastor? Porque frase de autoajuda não tem peso de eternidade. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a gente tem que voltar para a palavra. Frases de autoajuda, elas são nocivas ao nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque elas maqueiam um problema, ou elas se tornam um punhal contra alguém que leu aquela frase que a gente postou. Tudo isso fala da nossa intenção errada no coração. Se nós queremos vida e vida abundante, nós vamos ter que deixar a frase de autoajuda e voltar para a palavra. E não fazer de versículos bíblicos frase de autoajuda, que aí a blasfêmia é maior ainda, o pecado é maior ainda. Tem alguém em casa aí, irmão? Então no dia que se chama hoje, o que eu devo fazer? Voltar para a palavra. E o que eu devo fazer então, além de voltar para a palavra? Liberar com a minha boca a palavra, porque vida e morte estão na condução daquilo que eu digo, através da minha língua, como uma mão que conduz. Então eu ouço a palavra e libero, eu ouço a palavra e libero. Por favor, haverão momentos que você não vai precisar orar na mente. Então não ore na mente, ore com a boca. Se por um acaso, eu te livro desse exemplo, você passar por algum momento que não possa orar com a boca, aí a tua oração com a mente tem efeito. O
que você quer dizer, pastor? Nesses dias nós precisamos voltar a orar com a boca. Por quê, pastor? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia, irmão! Ixi, como diz o nordestino, ixi, manhã. Então o que eu faço para pavimentar um caminho novo? Mergulho na palavra e abro a boca e declaro. Vamos fazer esse exercício, irmão. Primeiro semestre já vai terminar, vamos fazer esse exercício. Vamos escrever um segundo semestre a partir daquilo que ele diz e a gente repete. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. A palavra fala, achar das tuas palavras, logo as comi. Em nome de Jesus chegou o tempo da gente liberar a palavra. Aleluia, dá um amém aí, irmão. Glória a Deus. Então, eu estou fazendo coisa nova, você não percebe? Já já vai sair à luz. O problema não é se ele vai fazer ou não, ele está garantindo nesse texto que eu estou usando como introdução. Já já vai sair à luz. O problema é de falta de percepção profética. Os teus sentidos estão embotados e você não percebe. Você decidiu. Aliás, a gente vai anunciar uma inauguração. Chegou para nós o nosso livro novo, que é Emaús, de volta ao caminho. E o cerne do livro é exatamente os discípulos no caminho de Emaús. Porventura, no caminho, não nos queimava o coração quando ele nos expunha as escrituras? Ou seja, ele ressuscitou aqueles irmãos para o propósito. Eles estavam caminhando tristes e desistentes. O Senhor veio aquecer o coração. O que você está querendo dizer, pastor? Essa é uma noite para o Senhor aquecer o teu coração para o propósito de novo. Se você entrou aqui por essas portas dizendo, lá eu vou me esconder, eu gosto muito de ouvir o pastor Luiz Hermínio, irmão, aqui você não vai se esconder, Deus vai te achar. Aleluia. Você não nasceu para ficar escondido, irmão. Glória a Deus. Então vamos para a palavra nessa noite. Abre comigo aí. Então não se esquece, poder aí no hebraico é mão. Então vida e morte são conduzidos por aquilo que eu falo como uma mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Abre comigo aí. Vamos começar por Mateus capítulo 16, versículo 25. Abre aí. Eu queria falar um pouco hoje sobre... A gente está nas nossas lives de terça-feira falando sobre chamado e vocação. Então nós estamos pavimentando um caminho para entrar forte no tema. Essa semana nós falamos sobre cumprir vocação sem chamado. É frustrante, pode ser catastrófico. Nós falamos com base em Moisés, que tentou cumprir vocação pelo instinto, teve que ficar 40 anos fugindo como um assassino, até que o chamado na sarça o habilitou para cumprir a sua vocação. Pastor, agora eu entendi. Não, irmão, a gente leva 5 horas falando disso. Já já nós vamos falar da nossa imersão presencial. E você precisa entender isso. A maioria das pessoas que a gente conversa falam para nós sobre chamado assim, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não tenho chamado, já estou te respondendo. Pastor, o meu chamado é fazer isso ou aquilo. Isso tudo é o extrato de muito da orfandade e bastardia. Orfandia é forte. Orfandade e bastardia, que por muitas vezes quer gritar dentro de nós por causa do primeiro Adão caído. E a gente continua pensando que é o fazer que Deus espera de mim. A primeira vez que Deus chama por alguém na Escritura, esse é o princípio da primeira menção. Toda vez que aparece um assunto na Escritura, Ele dá base para o entendimento em todas as suas outras aparições. Então, primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia, Ele não diz assim para Adão, Adão, o que você está fazendo? Então o chamado não é o que você faz. O Senhor fala, Adão, onde você está? Chamado é posicionamento. A gente está falando isso nas lives, participa, terça-feira às 18 horas. E a gente vai estar falando mais sobre isso. E um pouco do que a gente está falando a gente fala quando fala sobre esse assunto, é sobre destino profético. Você pode repetir comigo? Bonito isso, né? Destino profético. Eu vou te dar só uma definição de destino profético, muito fácil. Pastor, o que é destino profético? É a nossa inserção para cooperar com a história de Deus. Viu? Simplifiquei. É a inserção da minha vida para cooperar na história de Deus. Quando eu fui inserido na história de Deus,
fisicamente falando, quando nasci biologicamente, quando fui gerado no ventre da minha mãe, eu comecei a participar da história de Deus, fisicamente. Mas desde quando eu participo? Aí eu não vou entrar nisso aqui não, porque é assunto da nossa live e desse assunto. Foi a nossa primeira live. Deus não tentou com você. Quando isso começou, pastor? Eu fui eleito nele antes da fundação do mundo. Aí, pastor, isso complica a minha cabeça. Complica para mim pensar o contrário disso. Complica para mim pensar que a minha vida só existe desde o momento que eu comecei a ser gerado. Isso que complica para mim. Ai, pastor, mas para mim é óbvio para o racional, irmão. Mas o mínimo que eu leio a Bíblia, eu preciso refutar isso de uma vez por todas. Isso me faz pensar que eu sou o centro da história, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho chamado. Na verdade, Deus tem uma história. Olha que coisa bonita, o pastor Marquinhos, pastor Silei. Olha que coisa bonita, voltando lá no livro, voltando nos discípulos no caminho de Emaús, só um pouquinho. Eles estão perdidos no propósito, ao invés de ir para Jerusalém, eles estão voltando para Emaús. O que acontece no caminho? O Senhor Jesus se apresenta para eles. Ele fala, e o Senhor fala: o que vocês estão conversando, discutindo? Eles estão perdidos. Eles estão fora em Jesus. Pastor, como diria o outro do interior, que homens sem educação. Não, a gente faz isso mais do que a gente imagina. O Senhor vem ter conosco, às vezes numa situação simples, ou através de uma pessoa simples. Tipo assim, o Júnior vem falar comigo: pastor, eu sinto assim, Ô Júnior, você não conhece a minha história. Eu estou dando um fora no Jesus, que através do Júnior quer corrigir alguma coisa em mim, quer trazer alguma realidade para me mostrar, trazer elucidação, trazer clareza de alguma realidade para me mostrar. E eu estou tratando o Jesus na vida do meu irmão, o Cristo na vida do meu irmão, está trazendo vida e revelação de forma agressiva, arrogante. Então, por favor, não culpe os caras. Agora, o que Jesus fez? Foi lá em Moisés, foi lá no Pentateuco, e começou a apresentar a eles Ele mesmo nas Escrituras. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que Jesus, agora encarnado, no dia da decepção deles, estava se apresentando desde Moisés, desde o Pentateuco. O que você quer dizer, pastor? Jesus, na história, desde antes de encarnado ser, já mostrando para eles: eu já existo. Moisés já sabia que eu existia. Moisés já encarnou a minha vida. Moisés já viveu a minha realidade. Os profetas, e foi desde Moisés até aquele dia. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus tem uma história que começou muito antes de você nascer biologicamente. Deus, a história é de Deus, ela não é sua. E quando a gente não entende essas coisas, a gente diz assim: a minha vida, o meu bolso, a minha isso, o meu aquilo outro. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Eu sei que para a mente natural é difícil da gente entender, mas para o homem espiritual fica fácil quando a gente dá o exemplo do artista, por exemplo. Se você é um pintor de telas, antes daquela tela bonita sair do lado de fora, em muitos casos você já sonhou com ela. Tem tela, tem música, tem poesia, tem projeto de arquitetura. Você que é arquiteto, que você sonha com ele. Depois, quando você vai executar, alguém fala: cara, que coisa linda, você já está trabalhando nisso há um tempo. Você vai falar: cara, eu sonhei, eu orei, eu jejuei, Deus falou, eu estava andando no meu carro, adorando Deus, Ele trouxe esse projeto, eu comecei a fazer. Parecia que eu já sabia tudo sobre ele. Não parecia não, eu já sabia, porque no espírito ele já era uma realidade para mim. E aí quando você pegou, falando de compositor, quando você pegou a canção Tu és soberano sobre a terra, que obra de arte! Aonde ela nasceu? Nasceu enquanto eu orava, nasceu enquanto eu estava com Ele. Aliás, ela já existia dentro de mim, e agora eu coloquei para fora, com acordes, com melodia. Pronto, esse sou eu, esse é você. Nós já existíamos nele antes da fundação do mundo. Agora ficou mais fácil você entender que tua história não começou quando biologicamente você foi gerado no ventre da sua mãe. Sua história começou no teu aliás, não começou em Deus, mas ela vem passando desde o teu Por quê? Você está falando isso, pastor? Porque aprove a Deus em um tempo fazer você nascer. Aprove a Deus em um tempo, se alguém tentou te abortar, se o teu pai ou tua mãe te abandonou, Ele nunca te abandonou. Aprove a Ele que você nascesse, que você chegasse até aqui. Para quê? Porque Ele tem um destino profético para você. O que é destino profético? É a inserção da sua vida, no aspecto, agora falando biologicamente, desde quando você nasceu, até o último dia que você vai fechar os olhos,
Isso vai transcender o natural. Um dia você não existia fisicamente, você já estava sendo contado na história de Deus. Um dia Ele precisou te dar um corpo para viver essa história. Você veio e viveu. Eu vou profetizar, você vai viver 110 anos. Depois de 110 anos você vai fechar os olhos. E depois que fechar os olhos, você transcende, vai dessa vida, como diz o outro, dessa para melhor, e indo dessa para melhor. Esse período que você viveu na terra foi o teu destino profético nesse corpo. Mas você vai viver agora na eternidade, porque passou por esse corpo, vai viver como espírito para sempre com o Senhor. E aí depois todo o desdobramento escatológico, que eu não quero entrar aqui, mas o ponto aqui que eu quero te dizer é: o que é destino profético e a minha inserção na história de Deus. Está comigo até aqui? Não se esqueça, eu falei tudo isso só para te dizer: quem tem uma história é Deus, não sou eu. Nós não vamos ficar parados em ressentimentos, em dores, em mágoas. Por quê, pastor? Porque quem tem uma história é Deus, não sou eu. E eu sou cooperador na história dele. Aleluia, quem está comigo até aí? Então vamos lá, qual texto que eu pedi para ler? É esse aí, Mateus, está aí, ó. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, e a palavra vida aí é psique, vida na alma. Aquele que quiser guardar e salvar suas memórias, sua vida pregressa, tudo que viveu, vai perder a minha. E quem perder a sua própria, ou entregar a sua própria por minha causa, vai achar a minha. Então o que é destino profético? É você pegar todas as suas experiências de vida vividas até hoje e dizer: Senhor, eu não vou ficar rancoroso, eu não vou ficar parado, eu não vou ficar amargurado nesse lugar. Eu quero dizer para você, o que de fato tu tens para mim, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Tudo que eu vivi até agora, eu sei que tem um propósito. Então, no dia que se chama hoje, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu não quero ficar preso à minha história de vida vivida até hoje. Eu não quero ficar preso a mágoas, dores e decepções. Eu não quero ficar preso às minhas próprias vitórias. Eu entrego tudo a você. E ele está dizendo: porquanto quem quiser fazer isso, perder a sua vida por causa de mim, vai ganhar a minha. Aí é uma questão de inteligência. Não é nem de sabedoria ainda, é de inteligência. Por que não é de sabedoria, pastor? Porque a sabedoria governa sobre a inteligência. A inteligência é resultado de um exercício, de uma prática, de alguém que se esforça para entender sobre assuntos diversos. E a sabedoria é quando eu entro em Deus e pela sua mente eu passo a conhecer os assuntos diversos, até os assuntos que eu dominava com a inteligência, mas eu passo a olhar com a ótica da sabedoria, eu passo a me debruçar, mergulhado na realidade da sabedoria, e isso me projeta acima, porque a inteligência serve a sabedoria, o inteligente serve o sábio, sábio governa sobre o inteligente. Tem muita gente inteligente trabalhando para homens sábios. Aleluia, quem está comigo? Inteligência é resultado, sabedoria é fruto. Quem está aí? Está aí? Então vamos avançar. Então, em nome de Jesus, aquele que quiser ganhar a sua vida, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não deveriam ter feito isso comigo no outro ministério. Eu até entendo que ele é um homem de Deus, mas ele foi grosso demais comigo. Eu fui traído pela minha equipe. Pastor, você estava lá em casa? Não. A gente começou o ministério, talvez, ordenado, eu fui com 29. A gente já começou desde os 20, a gente já está nessa. Estou 44. Então a gente sabe um pouquinho desses assuntos. E do assédio do inimigo para a gente ficar preso neles. Só que o convite do Senhor é: se você quiser ganhar a sua vida, fica com ela para você. Mas eu não vou te dar a minha. Mas se você parar de ser um ressentido, está todo mundo errado, você está certo, dá para mim isso, você vai ganhar a minha. Mas a minha mãe não deveria ter feito, mas fez. Mas a minha avó não deveria ter feito, mas fez. E agora, o que você vai fazer? Vai imputar a elas culpa? Não, perdoe. Porque você vai precisar muito ser perdoado também. Quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo, pastor? Eu estou entregando a Ele a minha vida. Eu estou dizendo, meus sentimentos, minhas vontades, as minhas emoções, eu as entrego a Ti. Me dá a sua vida? Ele vai dizer, ótimo. Começou bem. Quem está comigo? Por que eu estou falando isso? Vamos ler alguns textos aqui. Vamos ler primeiro, rapidamente,
Os mesmos que a gente está falando na live, Jeremias capítulo 1, vamos lá, rapidamente. Dos versos 4 a 8. Nós vamos falar rapidinho sobre 3 personagens e sobre a realidade a partir da qual eles argumentaram com o Senhor. Muito parecido, muito parecido. Versículo 4: Assim veio a palavra do Senhor: Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ai, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então deixa eu mencionar um pouquinho aqui Jeremias. Jeremias, ele fala a partir de um lugar de imaturidade. Diga comigo, imaturidade. Diga, imaturidade. O interessante é que nós vamos ver Moisés com 80 anos falando algo parecido, mas depois eu falo sobre Moisés. Então diga comigo mais uma vez, imaturidade. Então deixa eu te falar, você não vai conseguir fugir dando a desculpa da imaturidade. Não vai. Tá com frio, irmã? Tá com frio, né? Irmãos, tadinha, os irmãos estão com frio aqui, dá um jeito aqui. Tá de cachecol, macho. Isso é o cumprimento de uma palavra, aleluia. Glória a Deus. Pô, tá dando a vida aqui. E o cara vem e vai. Não, a gente liberou. Quantos litros de azeite lá atrás, né, irmão? Oxe. Eu brinco aqui, para quem não conhece, o pastor Marquinhos é o nosso ninja, né? E a gente vinha orar aqui, né? Fazer como é que fala? Umas campanhas de oração. Ato profético, a nossa linguagem é outra. Uns atos proféticos que a gente melou essa igreja toda de azeite, cara. E no outro dia as irmãs tiveram um maior trabalho. Eu soube até que teve irmã que escorregou. Mas assim, a questão é que o Marquinhos chegou com a garrafa de azeite, rapaz. Eu olhei a garrafa e falei, cara, essa daí é daquelas de 100 prata, né? E aí eu falei assim para ele, Marquinhos, tua fé, só o azeite que tu trouxe. Não, aí eu fiquei na minha. Aí, Marquinhos, vamos ungir aqui. Cara, quando ele botou 1/3 da garrafa, eu falei, Marquinhos, que fé é essa? É uma gota! Pouquinho só, mano, dá para levar ainda 70% para casa. Não, pastor, temos que ser abundante na obra do Senhor. Vou derramar muito azeite caro aqui, mano. Porque a gente falava que ia chegar o dia que os irmãos iam sentir frio nesse lugar. A irmã está com cachecol assim. Eu falei, glória a Deus, se cumprido, Jesus. Foi muito azeite derramado. Na terceira oração já tinha acabado o azeite de 100 reais. Eu falei, mano, já pode ir embora, não precisa nem orar mais. A tua fé realmente é... Então, irmão, se tu tiver com gripe, não pede para o pastor Marquinhos para orar, não. Não pede, não. Porque tu vai sair, tu vai querer na hora ir no shopping, comprar roupa de malhar, sair de madrugada. Da gripe você vai para virar um triatleta. O negócio é violento. Estou feliz com a irmã de cachecol. Diminui para ela. Aleluia. Mas vamos lá, Jeremias 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. A gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu não vou falar. Porque assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Olha só, vamos lá, rapidão agora. O Jeremias, ele era filho de Ilquias. Quem era Ilquias? Sacerdote. Então, possivelmente, Jeremias pensava que ia seguir a sucessão sacerdotal. Então, o sacerdote, ele era alguém responsável por levar as causas do povo para Deus. Mas o texto diz, já está implícito no texto, que Deus inverteu a ordem das coisas. Deixa eu te dizer, talvez você pensou que ia ser engenheiro igual ao seu pai. Talvez você pensou que ia ser médico igual a sua mãe. Talvez você pensou que ia ser cirurgião dentista igual a sua avó. Aqui, possivelmente, Jeremias ia seguir na linha do pai sacerdote. Mas ele está dizendo o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor já começou com Jeremias invertendo as coisas. Ou seja, você não vai trazer a voz do povo para mim. Eu é que através de você vou levar a minha voz ao povo. Então eu quero começar dizendo para você, em nome de Jesus, tu tens um destino profético. Para de limitar o teu destino profético àquilo que você acha. E quando você estiver limitando aquilo que você acha, não adianta chegar para o Senhor e dizer assim, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Eu já falei isso muito para o Senhor. Eu só fico repetindo esses textos aí, porque foram os textos que o Senhor malatejou na minha mente, até hoje lateja. Eu falo, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Eu não tenho eloquência, eu não sei dar um aviso direito.
eu não sei falar. Então não pense você que você vai poder pregar para Deus sobre você. Não pense você que você vai poder contar as suas dores. Deixa eu te falar uma coisa que choca o religioso. Deus não está preocupado se você está feridinho ou não. Ele quer que você acorde para a realidade que tu tens um destino profético nele. Pastor, mas isso é heresia? Não, então lê o nosso livro novo. Os discípulos no caminho de Emaús, quando eles falam, já é o terceiro dia, Jesus não entrou no lamento dele. Esses textos aí, esse próprio de Jeremias, Deus não entra no lamento de Jeremias e fala, você está sem dente ainda, você é gago. Não. Quando ele diz assim, eu não posso de uma criança, ele quer se antecipar na informação como se pudesse. E o Senhor se antecipa dizendo para ele que sempre se antecipou na vida dele. Como assim? O Senhor se antecipa e diz, não adianta dizer que é uma criança. Porque onde mandar você vai, o que eu te mandar falar, você vai falar. Mas sabe por quê que você não vai se antecipar, querendo me pregar para mim sobre as tuas dores e limitações? Ele se via de forma limitada, se via como uma criança. Não venha pregar para mim sobre as suas limitações. Por quê, por quê, Senhor? Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, quando ela não te planejou, não havia te planejado com um painho ainda, eu já te conhecia. Tu nem pensava em existir, mas em mim você já existia. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. E antes, eu sempre me antecipei a você, Jeremias, agora não vem com essa história. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, eu já te santifiquei. Você é meu profeta para as nações. Você não é o sacerdote sucessor do seu pai. Você é meu. Você é meu. Goste quem gostar. Não goste quem não gostar. Você é meu. Mas eu não sei falar. Uau, então não é sobre o que você vai falar, é sobre onde eu vou te mandar e o que eu te mandar falar. Se esse é o problema, não existe problema. Ainda você não me apresentou um problema, ô Jeremias. Quem está comigo aí? Aleluia. Então quando ele diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, não era prepotência, era ele dizendo, ele inverteu a ordem das coisas comigo. Ele já começou o jogo invertendo. Sabe, César, a gente fala assim, cara, a minha vida vai ser assim. Aí eu tenho um encontro com a glória de Deus, ele já começa invertendo. Não, eu estava vivendo a minha vida como um menino inseguro, mas eu ia ser o filho do Ilquias. Está no texto, no versículo 1. Então, possivelmente sucessor de sacerdote. Mas quando eu estava pensando que a minha vida ia ser assim, veio a palavra do Senhor para mim. Ele começou invertendo. Eu me perdi, eu não entendi nada. Você não vai ser o que você imaginou. Você vai ser o que antes de você nascer, você já era em mim. Antes de sair da madre, eu já te separei. Quem está entendendo isso nessa noite? Então ele diz, veio a mim a palavra do Senhor. Nem fui eu que fui até ela, foi ela que veio a mim. Ela me atingiu. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quais são as palavras que te atingiram na tua vida até hoje? Quais são as palavras que atingiram em cheio no teu peito? Quais são as palavras que ele está voltando a falar com você? Você não vai poder fugir delas. E se você fugir delas, isso pode custar até a tua salvação. Você não tem opção, meu irmão. Lembra daquela história do Timóteo que muita gente fala? Tu porém. Eles podem, tu porém. Chamados ou escolhidos não tem escolha. Se você está aqui nessa noite, você é pastor, ministro de louvor, sinto muito em lhe dizer, se alguém fugiu é porque é um impostor. Você não pode, cara. Você não é um impostor, ele te conhece. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Ô Jeremias, tu não tens escolha, irmão. Bota uma coisa na tua cabeça. Para de achar que a tua vida é tua. Aonde eu te enviar você vai, e o que eu te mandar, Senhor, aqui sou eu, não é você. Então relaxa, irmão. Relaxa, aleluia. Glória a Deus. Então, Jeremias vivia ouvindo a voz da imaturidade. A voz da imaturidade que limita, gera apatia e covardia e faz com que a gente se sinta incapaz. Talvez foi assim que você entrou aqui hoje, talvez é assim que você está vivendo esses dias. Num lugar de imaturidade, apático, se sentindo incapaz, covarde. Não é que você é covarde, mas ouvindo vozes que tentam te acovardar, vozes da intimidação. Te aconselho a ouvir a palavra do pastor Djalma lá na convenção, falando sobre intimidação. A intimidação é uma forma
de nos paralisar, de nos bloquear, que o inimigo usa com vozes. Então eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai mais corresponder, ou não vai mais falar com o Senhor a partir do lugar da imaturidade. Sabe por quê? Porque isso não cola com Ele. A teu respeito, a meu respeito, isso não cola com Ele. Mas eu estou com medo. Isso é a voz da imaturidade dizendo para você que você é pequeno, que você é incapaz. Mas eu não consigo ser a voz da maturidade dizendo para você que você é incapaz. É isso que a voz da imaturidade gera. E era nesse lugar que Jeremias estava tentando falar com o Senhor, no lugar de limitação. Mas eu não estudei, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E o Senhor está dizendo: você acha que você pode pregar sobre você para mim? Vamos ver outro caso aqui rapidamente, que a gente sempre usa também. Gideão, coloca aí para mim. Juízes 6, 14 e 16. Aleluia. Então Jeremias, vivendo ou querendo argumentar com o Senhor a partir do lugar da imaturidade. Era a voz que ele ouvia, era a voz que ele replicava, e isso não colou com o Senhor. Agora olha Gideão: então o Senhor olhou para ele, versículo 14, e disse: vai nessa força, livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Cara, você precisa pegar isso no teu espírito. Olha só: então o Senhor olhou para ele e disse. Irmão, em nome de Jesus, relaxa um pouco, deixa eu te falar uma coisa. O que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar. O que isso representava? Uma atividade repetida, cansativa, um grande trabalhador, guardando o que ele podia para o seu povo, porque eles estavam sendo saqueados por 7 anos. Pastor, traduz isso para a minha história. Talvez, irmão, você está vivendo uma história repetida ano após ano. Chega no final do ano, você está esperando só o 13º para pagar as dívidas do ano, e essa é a tua vida. Só que deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, a palavra do Senhor para Gideão, o texto fala sobre de como o Senhor se apresentou para Gideão. Nesse contexto, Luiz Felipe, nesse contexto, o Senhor olhou para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, olha aqui para mim, por favor. Não é jargão, não é forçação de pregador. Os olhos do Senhor estão olhando para você. A Bíblia fala: quanto ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão sobre ti, os olhos do Senhor estão sobre a sua casa. Ainda que você seja um trabalhador ferrenho, lutando apenas para pagar as contas, lutando apenas para manter os poucos funcionários que hoje você pode ter contratado na empresa, você não fecha. Talvez você esteja passando por dias terríveis, mas o Senhor olhou para ele. O Senhor atentou para a atividade dele. E quando o Senhor se atentou para ele, para a atividade dele, olha o que o Senhor disse: vai nessa tua força. Talvez o que você sinta hoje é uma fraqueza, é medo. Você errou de novo na mesma coisa, e você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou aqui só tentando fazer a minha parte. Ele está te reposicionando, Ele está trocando a tua autoimagem. Em nome de Jesus, você precisa pegar isso no Espírito. O Senhor quer trocar a sua autoimagem. Você está pensando que você é isso, ou vai fazer isso a vida inteira, e Ele está dizendo: vai nessa tua força. Aí você olha para o lado e fala: que força, se eu sou fraco? Aí Ele continua dizendo: vai nessa tua força, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu já falei diversas vezes, Midian significa conflito, medo, confusão. O mesmo lugar que eu já vou ler, que o Moisés foi levado, o deserto de Midian. Então Ele está dizendo: vai, você vai livrar todo o teu povo da mão do povo cujo nome significa conflito. Ele chega a dizer, nós não vamos ler, ele chega a dizer para Gideão, e como se fosse um só homem. Irmão, eu não quero que você pegue essa palavra de forma triunfalista, mas deixa eu te dizer uma coisa: tem coisa que está afligindo a tua família de forma agressiva por muito tempo. E se você ouvir o Senhor te reposicionando, você está lá trabalhando, está no teu carro, no teu escritório, Senhor, os boletos, você vai ouvir a voz do Senhor dizendo assim para você: vai nessa tua força. Você vai dizer: que força? Essa semana a quantidade de boletos que eu tenho, não tenho força nem para sair de casa. E Ele vai dizer: vai nessa tua força. Que força? Ele continua dizendo: porventura não te enviei eu? Que força? Na força daquele que te enviou. Quem te enviou? Aquele que te fez nascer. Aquele que te fez nascer por quê? Porque você já existia nele antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Não se esqueça da história do arquiteto. O arquiteto já tem o projeto dentro dele. Quando ele começa a colocar para fora, já está vivo, já está pulsante. A casa, o condomínio, sei lá, a poesia, a canção. Depois você coloca melodia, coloca lá e vai embora, mas ela está viva dentro de você. Então, aonde você foi eleito? Nele, aonde? Antes da fundação do mundo. Só que chegou a hora de você nascer, já vamos falar sobre isso. E quando você nasceu, você teve que viver uma história de vida até um determinado momento. Para quê? Para ouvir o chamado. O que é o chamado? É a voz que primeiro ela te deixa louco, daqui a pouco ela começa a te reposicionar.
Por que ela te deixa louco? Está Pedro na pesca, um pescador profissional com uma empresa de pesca. Aí o Senhor chega para ele e fala: vem e me segue, porque agora você vai inaugurar um novo tipo de pescador. Mas Pedro entendia tudo de pesca, não existia algum tipo que ele não conhecesse, mas ele estava ali para inaugurar aquele que ele não conhecia, que era o novo tipo. Era o tipo que estava nas entranhas de Deus, que dizia respeito à vocação dele: agora tu serás pescador de homens. Como é isso? É um novo tipo de pescador. Quem faz isso? A voz. Não, cara, dá um amém aí, não fica me olhando assim. O que é pescador de homens para um pescador que entendia tudo de pesca? Uma nova modalidade de pescador. O que você quer dizer com isso? Você vai destruir os midianitas como se eles fossem um só homem. O que é isso? Talvez para a tua família foi muito difícil vencer isso. E talvez pareça... Não disse isso para ninguém porque vai parecer arrogante da tua parte. Mas a grande verdade, se você entender o que eu estou fazendo hoje, te reposicionando, você vai mexer nisso que está acabando com a família toda. E com movimentos simples e com ações estratégicas. Vai parecer que você lutou com um homem só. Mas era um exército, não eram só os midianitas, os demais povos do Oriente. O que você quer dizer com isso? Deus está te reposicionando nesses dias para você tomar chaves que vão te fazer entrar em lugares que vão bloquear, neutralizar ações geracionais na tua casa. Você não vai dizer para ninguém: Deus tem me abençoado. Você vai ficar quieto e deixa o Senhor fazer. Porque quando a gente é menina, a gente fica falando o que está fazendo. Parou, deixa Deus fazer. Mas como Ele faz? Ele te pega malhando trigo no lagar. Ele te pega dirigindo teu carro na linha amarela, aquele sol, aquela pressão toda. E Ele fala: homem valente. Você fala: calma aí, não sou eu, pô. Eu estou só querendo passar esse bendito desse pedágio logo. Então o Senhor contemplou a vida de Gideão, contemplou o que ele estava fazendo e disse: vai nessa tua força. Que força? A força que você não sabe que tem, mas eu vou te revelar nesses dias. E você vai livrar Israel das mãos dos midianitas, do povo cujo nome significa conflito. Aí ele diz assim: porventura não te enviei eu? Olha que coisa interessante, o verbo enviar aqui está no passado. Tu não está entendendo não? Eu tenho mais 2 textos que vão te ajudar ao entendimento desse. Lembra quando Deus fala para Samuel: enche teu chifre de azeite e vem. Tu nunca pegou isso não? Deus fala assim para Samuel: enche teu chifre de azeite e vem, porque dentre os filhos de Jessé eu já me provi de um rei. Sabe o que Deus está falando? Eu já estou com Davi faz um tempão, agora você vai precisar se encontrar com ele. É como se eu estivesse dizendo: corre logo, você está meio atrasado nessa parada, eu já estou aqui com ele, vem. Eu já estou aqui com ele, enche teu chifre de azeite, vem. Porque aqui ó, eu achei Davi, com meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, meu braço o fortalecerá. Quer outro texto? O que a gente vai ler daqui a pouco, bem rápido. O Senhor com Moisés: vem e eu te enviarei a Faraó. Aqui o verbo enviar está no passado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu já fiz, agora você precisa entender, porque já está feito. Agora no mundo físico vai acontecer, mas já está pronto. Deixa lá, príncipe. Aleluia. E livrarás Israel das mãos dos midianitas. Isso aqui sobre você está escrito no meu livro, na tua história, no meu livro. Eu já te enviei, agora é hora de você ir. Aleluia, como estão entendendo isso? Então, em nome de Jesus, irmão, rompe com limitadores que você está vivendo hoje. Para de se esconder. Pastor, mas eu fui muito ferido. Vamos, por favor, eu sei que estamos chegando pastores aí. Marca para nós, Tiago, vê com a Débora. Eu faço questão de tomar café com você. Eu não vou te contar tudo não, eu te conto os 5% só da minha história. As dores, elas não são para você ficar preso ou ancorado nelas. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Nós vamos receber um corpo glorificado depois da ressurreição, sim ou não? Você sabe qual a única coisa que você vai levar no corpo glorificado depois de ressuscitado? Você sabe? As marcas, as cicatrizes. Por quê, pastor? Você lembra? Os discípulos trancafiados no ambiente. Jesus avança além da estrutura física, entra lá. Quando ele chega lá, ele fala: Tomé, tu não estava querendo ver, Tomé? Está aqui. No corpo glorificado ele estava mostrando as marcas para Tomé. Creio eu que eu e você vamos carregar as marcas no corpo glorificado. Marcas de quê, pastor? Marcas de onde a morte queria nos tragar, e ela não foi capaz de nos tragar, porque ainda havia tempo de vida para mim e para você. Nós vamos levantar e vamos mostrar a cicatriz aqui no ano tal. Foi assim, outro ano aqui ó.
3 facadas dos mais íntimos, mas elas não me mataram. E anos depois, eu comecei a ter prazer nessas coisas, porque eu sabia que elas me levavam para mais dentro do coração de Deus. Eu sabia que elas me levavam para mais dentro do propósito. E quanto a mim, eu consegui perdoar a todos. Não sou sócio de ninguém, não preciso ser. Por favor, não confunda as coisas. Aleluia, quem está comigo? É como o meu pastor fala: vencedores vencem dores. Aleluia. E eu não venço triunfando, eu venço não morrendo, eu venço vivendo. Não é só eu venci mais essa dor, não. Os próximos dias vão dizer, você vai dizer: eu estou vivo, estou feliz, cara, estou mais maduro. Quem está comigo nessa noite? Aleluia. Então ele diz, não digas eu sou, não, aqui eu já estou no Gideão, né? Gideão, e ele disse, e o Senhor me disse, porventura, versículo 16, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, versículo 16, como se fossem um só homem. Então Gideão via, para a gente caminhar aqui para o encerramento, Gideão via sua própria vida a partir da lente da escassez. Diga comigo, escassez. Eu só quero dizer para você sobre 3 lugares que são os que a gente mais se esconde, e nenhum deles vai ser capaz, vai conseguir nos esconder de verdade do propósito. Primeiro lugar, incapacidade, imaturidade. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho habilidade. Todos os dias eu sou assediado por essa voz. Quando você vê alguém se gloriando de sua preparação, possivelmente Deus não o chamou. Por quê, pastor? Porque Moisés era instruído em toda a ciência dos egípcios. O Egito era os Estados Unidos daqueles dias. Ou seja, ele era fera. Segundo alguns historiadores, ele flertava com 40 idiomas e dialetos. Ele era muito inteligente. Ele possivelmente estava sendo preparado para a sucessão faraônica. O que isso significa? Que quando ele se encontra com o Senhor, ele fala: eu nunca fui bom com as palavras e não sou agora. O que você quer dizer, pastor? Quando nós temos um encontro com a glória de Deus, todos os nossos diplomas de nada servem. Pastor, mas eu não vou utilizá-los. Não, você pode utilizar se o Senhor quiser, mas você não pode dar carteirada nele por causa disso. Eu nunca fui bom com as palavras, nem sou agora. Então presta atenção. No caso de Jeremias, ele fala para partir. No caso de Jeremias, ele fala a partir da imaturidade. E diz: não passe uma criança, eu não sei falar. Ele quer pregar sobre si para Deus. E o Senhor diz: não diga que não passe uma criança, porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe eu te conheci, e antes de sair da madre eu já te santifiquei. Ô Jeremias, tu tens um destino profético, e no meu coração ele já é, porque eu já te enviei, e é a minha presença que vai te respaldar, e tu vais destruir esse povo que aflige, o povo que eu amo, que eu tenho como minha propriedade particular. Tu vais afugentar, tu vais vencer esse povo, os midianitas, como se eles fossem um só homem. Quando você se mover a partir da minha voz, debaixo da vocação de libertador para o seu povo que eu te dei, tudo com você vai fluir de uma forma muito poderosa, porque eu te vocacionei para isso. Quem está comigo aí? Está comigo até aí? Então vamos lá. E no caso de Gideão, vamos lá, vem comigo aqui também. No caso de Gideão, aí você vai lá e vai dizer assim: eu estou sem grana. Ô irmão, esse é outro assédio, ou essa é outra voz que tenta me assediar, e de alguma forma vem forte todos os dias. Sim ou não, irmão? É só comigo? Não, pô irmão, participa aí. Sim ou não? Ele diz: eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor da minha casa, e a minha família é mais pobre de Manassés. Sabe o que ele está dizendo? Nós não temos condição econômica alguma para isso. Possivelmente você está dizendo: eu não tenho condição econômica, a minha família está passando por um momento difícil, as coisas não estão legais financeiramente. Mas o Senhor está dizendo: não é sobre a tua condição atual, é sobre a tua vocação em mim. Você não vai dar desculpas do lugar de escassez. Os gatilhos de escassez estão gritando, e o Senhor precisa e quer nos curar disso. Eu quero declarar mais uma vez, a começar por mim:
Deus quer nos livrar de todos os gatilhos de escassez, porque você que passou dificuldade, você que passou aperto, que teve dificuldade para pagar contas e até hoje vive algumas dificuldades, o assédio do inimigo é: você não pode, você é incapaz, você não consegue, o dinheiro não vai dar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aonde está o dinheiro, onde está o recurso? No propósito. E ele diz para Gideão: eu não te enviei? Você vai destruir os midianitas como se fossem um só homem. Você já tem recurso suficiente para isso. Então diga comigo: eu não vou me esconder no lugar da minha imaturidade ou limitação. Diga: eu não vou me esconder na pseudo falta de recursos. Porque ele disse: não te enviei eu. Já aconteceu, agora você precisa ir. Quem está comigo até aí? Vamos avançar para o último personagem dessa noite, falando sobre destino profético. Abre aí comigo rapidamente. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Tem algumas pessoas que estão me olhando ainda. Não olhe para nós, eleve os seus olhos, libere o seu coração. Um tempo novo está começando. Até o mês de julho nós vamos viver uma transição surreal nas nossas vidas. Você não vai mais ficar desse lado do rio, do lado da mágoa, do lado da paralisia, do lado, eu vou tentar de novo, mas do meu jeito. Você não vai ficar desse lado. Você não nasceu para isso. Você é alguém como Gideão, você é alguém como Jeremias. Tu foste escolhido desde antes de ser gerado no ventre da sua mãe. Tu tens um destino profético lindo. As palavras de Deus que já te atingiram durante a tua vida, elas são muito poderosas. Você não vai morrer devendo nada. Você vai precisar liberá-las para essa geração. Existem crianças, existem adolescentes, existem homens e mulheres que precisam do que você carrega. Se você é da área de saúde, ninguém toca como você as pessoas enfermas. Se você trabalha com crianças no KID, ninguém, irmão, para com esse negócio de fugir. O KID não é lugar de meninas, adolescentes e de mulheres. Nós já vamos começar uma convocação com os homens. Chegou a hora de nós servirmos a próxima geração do jeito que a gente precisa, ou do jeito que o Senhor nos chamou para servirmos. É aquilo que eu sempre falo do menino com 5 pães e 2 peixes. A gente está idolatrando o menino e dizendo: que menino poderoso. Isso deveria ser uma vergonha para nós, porque não teve nenhum homem para disponibilizar alguma coisa. Aí tem que colocar a moral toda em cima do menino. Não, o Senhor está nos chamando para fazermos um caminho de volta. Eu estou procurando os homens. Onde estão os homens aqui? E os demais? Tudo bem, né? Tô brincando, irmão. Você está me olhando assim? Deus está nos chamando, porque o que você carrega é algo poderoso. Não vai dar para ficar entre os espinhos. Não vai poder ficar preso. Está comigo aí? Vamos olhar Moisés rapidinho. Êxodo. Ele abriu no 4, mas eu só vou ler. Eu não preciso abrir, deixa esse aí. Eu vou ler aqui o versículo 4 do capítulo 3. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou a Deus ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Irmão, depois de 40 anos, Deus interrompe o silêncio na vida de Moisés, chamando ele do nome de batismo egípcio. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim. Eu gosto quando Deus, Tiago, chama pelo nome de batismo, porque é Deus mudando completamente a vida da pessoa, é levando ele para uma mudança de 180 graus. Quem já ouviu o pregador quando era menino que dizia 360, então voltou para o mesmo lugar, né? 180 graus, aleluia. Lembra quando ele disse para Pedro em Mateus 16? Aliás, ele disse antes, naquele episódio: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar. Sabe qual era a pedagogia ali? Era ele chamando a atenção do humano, para que ele entendesse o destino profético. Simão, Simão. Sabe quando você ouve o Senhor dizendo assim: teu nome, por exemplo, ali com Moisés, ele está dizendo: Moisés, Moisés. Imagina a piração da cabeça de Moisés 40 anos depois, num deserto, em Midian. Quem me descobriu aqui? Ou é um assassino, ou é um fantasma, ou sei lá o que é. O que você quer dizer? Nesses dias, irmãos, Deus vai te pegar no teu carro, Deus vai te pegar em casa, vai te chamar pelo nome, você vai pirar. Você vai falar assim: cara, o que está acontecendo? Eu estou num tempo de luto da minha vida, eu estou num tempo de escassez da minha vida. Isso é exatamente o lugar que o Senhor permitiu que você fosse, para você dar atenção à voz dEle. Isso faz parte da trajetória para te pegar nessa fase da vida. Faz parte da história para te pegar nessa fase da vida. Então o que você tem que fazer? Se rende. Se rende ao quê? A voz. Ele diz: Moisés, Moisés.
É Ele dizendo: eu vou te dar um choque de realidade. Eu estou te chamando por um choque de realidade, porque eu quero virar a tua vida 180 graus. Ou seja, eu quero te tirar dessa vida que você está achando. Sempre que eu penso em Moisés cuidando das poucas ovelhinhas do sogro dele, o Jetro, eu falo: meu Deus, um cara que possivelmente estava sendo preparado para a sucessão faraônica, o que ele está com 80 anos cuidando de umas ovelhinhas poucas no deserto, em crise. Ele estava em crise, embora ele era um homem formado em toda a cultura dos egípcios. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu tenho 3 doutorados, 3 isso, 4 aquilo, mas eu estou em crise, as coisas não aconteceram como eu queria. Pastor, eu fiz tudo certo da igreja onde eu vim, eu pastoreei, eu cuidei, deu tudo certo, eu estava fazendo tudo certo, mas pastor, eu fui traído, pastor, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo, pastor, aconteceu aquilo outro. Devia ser o mesmo pensamento do Moisés, porque o Moisés falou, porque no texto, o texto fala que Moisés cuidava que os seus irmãos hebreus soubessem que Deus o havia chamado como libertador. Mas o irmão hebreu não entendeu. Talvez você pensou que o teu companheiro de ministério ia entender o teu chamado. Enquanto foi conveniente para ele, ele entendeu. Mas quando ele entendeu que você não ia dar o que ele queria, porque você estava se movendo na vontade de Deus, aí você virou o algoz dele. Ele não entendeu. Ele não entendeu o teu reposicionamento. Ele não entendeu que você ouviu a voz que estava te corrigindo. Ele não entendeu a voz. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. A voz não era para ele ouvir mesmo, não. A voz era: Moisés, Moisés. Não era Arão. Eu quero te dizer, desculpa que a expressão está sendo gravada, você vai ser perturbado, no melhor sentido, pela voz. Você vai ouvir seu nome, você vai falar: por que você não chama o cara do lado? Por que você não chama um amigo do lado? Ele vai dizer assim: e se você colocar ele do lado, eu vou naufragar o negócio para te tirar do lado dele, porque eu não estou chamando ele para isso, eu estou chamando você, cabeção. E não me olhe assim, irmão, você não vai conseguir fugir. Se você voltar domingo, aí já era, aí tu não foge mais. O que você quer dizer? Moisés, e ele temeu aquela voz, mas respondeu: eis-me aqui. Diz o texto aí no versículo 6, porque ele temeu olhar para Deus. E olha no que o Senhor estava comprometido: eu tenho visto atentamente, eu estou acompanhando a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores, e desci a fim de livrá-lo. Olha o que diz aí o versículo 10: vem agora, eu já estou aqui, agora eu estou chamando você, mas eu tenho que ter um impacto nacional. Eu chamei você, eu já estou nisso. Mas eu tenho que ter um impacto no bairro inteiro. Eu chamei você, eu já estou nisso. Eu tenho que ter um impacto na minha família. Eu já chamei a você, eu estou nisso. Você não tem para onde correr, irmão. Você nasceu para isso. Se você correr disso, você não vai viver mais nada. Obrigado pelo seu amém. Tem tanta coisa para ler no 3, mas deixa eu ler o 4 logo para a gente encerrar. Coloca para nós, príncipe. Olha o 4 aí. Porque Moisés, ele estava vendo a partir da identidade fragmentada. Então vamos lá, presta atenção, rápido. Jeremias via a partir da limitação, sou um menino. Gideão via a partir da escassez, eu sou pobre. Todas essas desculpas não vão servir para nada, tá? Já estou te dizendo. E Moisés, Rodrigo, ele está dizendo a partir da identidade fragmentada. Por quê? Ele está dizendo assim: eu vou dizer que quem me enviou. Quando eu for, eles não vão me ouvir. Porque ele já tinha ido, ele já tinha tentado. Eles se decepcionam muito. Irmão, o cara que está no deserto cuidando das poucas ovelhinhas, que foi criado no palácio, uma história linda daquela, tipo assim: eu tive a oportunidade e perdi. Talvez você está pensando isso hoje: eu tive a oportunidade e perdi. Eu estou passando pelo pior momento da minha vida. Eu estou me sentindo mal. Eu não estou conseguindo romper com essa depressão. E sabe o que o Senhor está te falando? Vem para mim, porque eu não desisti das promessas que eu liberei sobre a tua vida e sobre a tua casa. Quando ele chama Moisés com o nome de batismo egípcio, é ele dizendo: eu vou mudar a tua vida 180 graus. Se prepara para ouvir a voz do Senhor te chamando nome e sobrenome nesses dias. E o que ele vai fazer depois disso? Ele vai com aflição e tudo te empurrar para o teu destino profético. Você só precisa dizer: Deus, as palavras estão vivas. Ele não tentou com você. Se você não fizer, vai ficar sem ser feito. Se você não realizar, vai ficar sem ser realizado. Aleluia. Como estão comigo aí? Aí ele diz: vem agora, pois eu te enviarei. É muita coisa aqui. Eu só vou pregar isso aqui tudo.
Aleluia, quem está comigo? Deixa eu achar só uma outra parte aqui. Se eu for ler tudo aqui, irmão, a gente vai até amanhã. Aqui. Não, aqui não. Também não é não. Como diz outro, dá glória a Deus aí, igreja. Para o pregador achar, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Achei, aleluia. Glória a Deus. Versículo 10. Achei. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Olha aqui para mim, ele com a identidade fragmentada, ele está dando a mesma desculpa de Jeremias. Ele está dizendo: eu não sei falar, eu sou pesado, eu não sou bom agora. Disseram para o Senhor, né? Aliás, o Senhor cuidou da minha vida, que eu estudei para caramba lá no Egito, mas eu estou aqui, ó, eu não sou bom não, eu não sou eloquente não, nunca fui, nem sou agora. Tem um monte de faculdade nas costas, mas não sou não. Todo homem que se encontra com a glória de Deus fica zerado, irmão. Você se sente incapaz, porque é coisa de Deus para homem, não é coisa de homem para Deus, irmão. O inimigo quer dizer que você é incapacitado. Diz uma coisa para ele: é verdade, o capeta, eu sou. Mas não é sobre mim. Não é sobre mim. O Senhor fala: vem, eu te enviarei. Aonde eu te mandar, tu falarás. Então, irmão, é mesmo algo que você não pode, então já assume logo. Então Moisés aqui, ele pensa que está dando uma desculpa que o tira do propósito, pastor Marquinhos, mas ele está dando a fala dele o compromete mais com o propósito. Por quê? Porque ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente não, nem ontem eu fui, nem anteontem, nem ainda desde que começaste a falar comigo, sabe, esse nosso discipulado de pai e filho aqui, eu sou pesado de boca e de língua. E disse o Senhor: ô Moisés, tu está delirando nos teus ensinos, ou no teu saber? Cheio de saber, agora tu quer me ensinar sobre quem fez o homem? Deixa eu te dizer, irmão, está cheio de teologia, está cheio de experiência, agora tu quer pregar para Deus? Olha o que Deus fala para ele: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Quem fez o homem mudo fui eu. Quem fez o homem surdo porque eu quis fazer fui eu. Você está dando desculpa para mim por quê, Moisés? Você quer saber mais do que eu? Só porque estudou um pouquinho no Egito? Estudou no seminário tal. Legal, muito bom. Vai usar isso em algum momento, mas não para Deus. Quem está aí? Quem está em casa ainda? E disse-lhe o Senhor: não sou eu, Moisés. Acabou a conversa, versículo 12. Agora vai, porque enquanto eu já estou, você ainda insiste em ficar. Então vai, pega as tuas coisas e vai. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sai desse lugar de querer pregar para mim. Sai desse lugar de querer me ensinar. Eu é que fiz a boca do homem. Se ele é mudo ou se ele é surdo, foi eu que o fiz. Então para de querer pregar para mim e vai. Para, você já está perdendo tempo. Eu te chamei para vir e agora você está insistindo. Então levanta, está atrasado. Vai lá, porque eu vou te mandar falar. E o que eu te mandar você vai falar. E eu sou o que sou. Você vai dizer para eles: eu sou o que sou e serei o que serei, Moisés. Não é você que vai ser, cara, eu é que sou. Não é sobre a tua identidade fragmentada, é sobre o fato de você ser meu filho. Eu te chamei, eu te capacitei. Tu tens um destino profético. Eu velo pela tua vida desde antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Levanta a sua mão, irmão, e se expressa. Por isso, entrando no mundo, é o escritor de Hebreus falando sobre Jesus, ou como o próprio Jesus dizendo, quando entrou no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Você pode dizer: sacrifício não quiseste. Diga aí: sacrifício não quiseste. Agora se aperta e fala: mas um corpo me preparaste. Bate aí no teu próprio. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Não é sobre o meu serviço. Continua. Não é sobre o que eu quero te dar. Hoje eu estou trabalhando na equipe. Não é sobre o que eu quero dar. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, ou eu sei o que sobre mim está escrito no teu livro, para fazer a tua vontade, ó Deus. Próximo. 9.
Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi que rolou na internet essa semana esse negócio de voluntário. Eu também não curto muito esse negócio de voluntário. Eu sou escravo por amor, irmão. Eu não sou voluntário de nada. Voluntário dá. A gente tem que mudar isso em algum momento. Não consegui, já faz uns 2 anos que eu estou falando isso, né? Porque eu sou voluntário, eu estou servindo na escala. Não, irmão, eu sou escravo por amor. Irmão, eu descobri o que sobre mim está escrito no livro dele. O que sobre mim está escrito no livro dele? Que eu sou grande. Irmão, a gente quando fala sobre chamado de vocação, a gente fala sobre nome. O nome, vocação é o nome que o Pai nos chama. Por isso que ele mudou o nome de homens na Bíblia. Isso a gente vai falar mais pra frente. Mas sabe qual é o meu nome? Eu descobri que foi meio que dado meio que por acaso, mas depois sabe o que eu descobri? Quem é Rodrigo aí? Alguma coisa vem do alemão, né? Rei poderoso, aleluia, rei famoso. Sabia disso? Coisa chique, né? Então quando eu descobri isso e fui orar a Deus sobre isso, ele me falou muita coisa sobre a minha vocação. O que você quer dizer, pastor? Eu nasci para cumprir uma vocação. E todos os dias eu estou tentando descobrir mais sobre ela. E tentando descobrir mais sobre ela, eu apresento ela para Deus. Eu falo: você tem dito para mim sobre o que sobre mim está escrito no teu livro, sobre o que você me fez nascer para cumprir. Você que disse, tu não pode falhar. Essa oração ele nunca vai deixar de atender, porque a Bíblia fala: o que vocês ligarem na terra, certifiquem-se que já está ligado no céu. Não é o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Essa versão está errada. É quando vocês ligarem na terra, Mateus 16, certifiquem-se que já está ligado no céu. Porque se estiver ligado no céu, você vai colocar na terra, vai fluir. Sabe qual é o nosso problema? A gente está querendo ligar na terra o que não está ligado no céu. E ele está dizendo: você precisa entender sobre o que você está escrito no meu livro. E como eu faço isso, pastor? Você precisa conhecê-lo mais. E o que ele faz? Ou o que ele proporciona? Ou em que situações eu posso conhecê-lo mais? Na circunstância onde eu me sinto limitado e imaturo como uma criança. Na circunstância onde eu me sinto pobre e incapaz economicamente para avançar. Na circunstância onde eu estou em crise de identidade com 80 anos no deserto chamado conflito. O que acontece? Ele quer te encontrar aí para dizer para você: eu não desisti de você. As minhas palavras estão vivas. E aonde eu te mandar você vai. E em meu nome, ele falou para Moisés: eu sou o que sou e serei o que serei. Agora, qual é a consciência que eu preciso ter? A tua vida não é tua. Corre logo com isso. Para de achar que a tua vida é entrar no teu carro, pegar o trampo, o carro, ir para o trabalho, voltar do trabalho, dinheiro na conta, paga as contas. Você não existe para isso. Isso seria muito medíocre. Cara, por favor, e agora seria a hora que eu ia começar, mas tem que terminar. Você precisa entender que você nasceu para transbordar dons e talentos para abençoar essa geração. Tem coisa em você que está retida, porque você está tentando fazer a coisa que Deus chamou o César para fazer, a Ulira está tentando fazer, ou o cara está tentando fazer a coisa que o Lucas foi chamado para fazer. Não, você precisa entender sobre a vontade dele para a tua vida. A vontade dele na tua vida, você vai fluir naquilo que outros vão falar assim: cara, como é que você faz isso? Você vai falar assim: cara, eu tenho descoberto o que sobre mim está escrito no livro dele. Quem te conta? Ele, na comunhão, na intimidade, ele diz: eu te fiz nascer para isso. E você vai desenvolvendo, vai descobrindo dons e talentos, e vai se desenvolvendo nisso. E quando você se movimenta, é diferente de eu me movimentando na área que você nasceu vocacionado, ele te deu dons e talentos. O que são dons e talentos, pastor? Recursos espirituais para que você cumpra a vocação que foi chamado. Esse é um assunto longo, nos acompanha nas lives. Vamos para as nossas imersões. Quantos estão comigo nessa noite? Não tenta fazer o que eu faço, e nem eu vou tentar fazer o que você faz. Sabe uma coisa que é bonita, e eu prometo que eu termino? Muita gente fala do conselho de Jetro, né? Que ele deu para Moisés. Por que ele não falou logo com Moisés, que falava face a face com ele? Teve que falar com o sogro? Porque deixa eu te falar uma coisa: vocação. Na vocação de Jetro tinha a ver com liderança, e Moisés era meio perdidão na liderança. Tem coisa que Deus não me deu, que Ele deu para você, e se eu ando com você, eu vou receber de você. Tem coisa que Deus não te deu, que deu para mim, e se você anda comigo, você pode pedir a Deus, Ele vai falar: pede para o Rodrigo, eu já dei em abundância para ele. Ele transborda isso. Pode pedir. Aí eu vou dizer: o que você quer? Toma um pouco aí. Aí eu falo: Deus, me dá isso. Não, anda com o Renato, pede para ele: Renato, me dá um pouco disso. Daniel, me dá um pouco disso. Ele fala: claro, cara, eu tenho um monte aqui. Eu falo: mas como é que você tem um monte, eu tenho escassez? Claro, porque Ele te vocacionou para uma coisa e me vocacionou para outra. E entendendo a minha vocação, eu me desenvolvi nela, e você se desenvolveu nela. Desenvolveu o quê, pastor? Dons e talentos. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Você vai pegar isso e vai mudar a tua vida num giro de 180 graus.
E se você está correndo para dentro do deserto de Midian e não aguenta mais, o Senhor está dizendo: eu vou frear isso, vou virar a tua vida, e agora você vai voltar para o destino profético, porque a minha palavra está viva sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu quero declarar que os inimigos na nossa mente vão cair por terra. Eu quero declarar, você que é pastor, está chegando agora, por favor, quando a gente convocar uma coisa, vem para perto. A gente sabe a dor que você sente, ou que você sentiu. Eu só não vou ficar supervalorizando ela, porque essa foi a arma que Deus me deu para vencê-la. A gente não pode ficar supervalorizando a dor. Pastor, mas doeu, eu sei, eu imagino, cara. Ninguém sabe a dor que um pastor líder de igreja passa em alguns momentos. Mas tudo que o inimigo quer é que a gente fique nesse lugar se vitimizando. Ouvindo a palavra do meu pastor Juscelio lá na convenção, no primeiro dia, eu estou falando para todo mundo, e a gente está botando nos grupos, Hebreus 11, se eu não me engano, 24, ele vai falando: o que falaria eu, o escritor de Hebreus, de Raabe, de Jefité, de homens que da fraqueza tiraram força. Fique de pé no seu lugar.